Olá, meus amores! Tudo bem, galerinha linda do meu coração? Estou aqui mais uma vez com vocês já na nossa aula 13. E aí, prontos para mais uma aula? Hoje, a nossa aula vem trazer mais vocabulário para vocês e os usos diferentes de algumas palavrinhas. Porque às vezes muda uma letra, muda um acento, uma acentuação, e aí, quando isso acontece, muda também os seus usos. Já já vocês vão entender. Então, meus amores, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha aí, nós vamos usar os porquês. Como é que eu uso os porquês? Professora, mas eu já vejo isso em língua portuguesa e me confunde. Vamos tentar desconfundir esses usos. Então, a gente tem o porquê separado com acento, porquê separado sem acento, junto com acento e junto sem acento. Igual da língua portuguesa, a diferença é a acentuação, que é la tilde e não o acento circunflexo. Donde com acento, donde sem acento, adonde com acento e adonde sem acento. Vamos também ver los signos de pontuação, os sinais de pontuação, como é que se dá os nomes deles. E para a culinária de hoje, vamos para a volta dos que não foram para o Chile. Os porquês, como é que eu vou usar? Galera, a regra é a mesma da língua portuguesa. Se você sabe usar os porquês na língua portuguesa corretamente, conhece o seu uso, sabe onde cada um vai se encaixar, você também saberá encaixá-los em língua espanhola. É a mesma regra, é o mesmo uso, a única diferença é o acento que é diferente, que existe apenas um acento em língua espanhola, que é la tilde, o acento agudo. Então, é somente o acento agudo que não vai ser igual ao português circunflexo e sim agudo. Mas vamos relembrar como é essa regra, vamos lá. A regra diz o seguinte, ele é o porquê separado com acento. Ele é formado pela preposição por e o interrogativo que. Se ele é um interrogativo, quando é que eu vou usar, gente? Lembra, sempre que está acentuado é porque, quando o que está acentuado é porque ele é uma interrogação. Se ele é uma interrogação, eu já sei que eu vou usar o porquê separado com acento para uma pergunta. Então, ele é usado para introduzir frases e orações interrogativas ou exclamativas, com o símbolo de interrogação ou exclamação, ou ainda indiretas, sem sinais que indicam. Vejamos os exemplos. Por que Camila não vino? Por que Camila não veio? Não sei por que ella não quiso venir. Não sei por que ela não quis vir. Por que caminhos hermosos vinimos? Por que caminhos bonitos nós viemos? Por quais? Esse porquê aqui a gente pode até substituir pelos quais. Por quais caminhos bonitos? Por que caminhos bonitos? Então, porquê separado com acento igual da língua portuguesa para introduzir uma interrogação. Por que separado sem acento? Ele tem duas formas de uso. A primeira forma, preposição por mais um pronome relativo que se usa geralmente com o artigo el, la, los ou las, entre os dois e pode ser substituído por outro pronome relativo, como qual. Este es el lugar por que passamos em nosso último viaje. Este es o lugar por el que, eu poderia colocar o ele, mas na fala coloquial, na fala do dia a dia, é porque passamos em nosso último viaje. Este é o lugar que nós passamos na nossa última viagem. Olha o outro exemplo. Este é o lugar, olha como eu posso mudar, substituir pelo qual. Este é o lugar por el cual passamos em nosso último viaje. Se eu posso substituir por el qual, o qual, no caso da língua portuguesa, eu vou saber que é o meu porquê
separado, sem acento. Só que aí ele vem ali subtendido, que tem esse ele no meio. O outro caso, por mais a conjunção que, subordinativa, é comum no caso de verbos, substantivos ou adjetivos que vem com um complemento introduzido pela preposição porque e tem uma oração subordinada introduzida. Exemplo, Laura estava enferma. Entonces, optamos por que não apresentáramos o projeto. Laura estava doente, então optamos por não apresentarmos o projeto. Essas duas formas do porquê separado sem acento. Porque junto com acento, ele é um substantivo masculino que vai equivaler a causa, motivo, razão. O motivo pelo qual aconteceu. Normalmente é precedido de um artigo ou outro determinante. Olha o exemplo. Não compreendíamos el porquê, ou seja, la razão, la causa, el motivo de su nerviosismo. Nós não compreenderíamos el porquê de su nervosismo. Eu poderia substituir por la razão, la causa, e assim sucessivamente. Esse é o mais fácil, eu acho, né? O porquê, junto sem acento, também é bem fácil. Por quê? Porque ele é usado para as respostas, gente. Ele é a conjunção, pode ser usada como conjunção de causa, a introdução das orações subordinadas que indicam causa, e pode ser substituída por outras conjunções causais. Por exemplo, não fui à la escuela porque estava enferma. Olha aí a resposta. Por que não fuiste à la escuela? Não fui à la escuela porque estava enferma. A conjunção final, que equivale para que, e é seguida por um verbo no subjuntivo. Hizo todo lo posible porque Juan não chegara tarde ao trabalho. Fiz todo o possível para que João não chegasse tarde ao trabalho. Então, se eu puder também substituir, fiz todo o possível para que João não chegasse tarde, eu sei também que é o motivo ali, a causa, eu tentei, é uma conjunção, e ele vem junto e sem acento, certo? Vamos aqui para o adonde, donde, adonde e adonde. São 4 usos distintos também. As palavras donde, adonde com acento, adonde e adonde junto e aqui separado sem acento. Eles são respectivamente onde e aonde. Pronto. Onde, tanto o donde quanto o adonde é o nosso onde e o adonde é o nosso aonde. São usadas para indicar localização ou direção, mas tem diferentes possibilidades de combinação dependendo do contexto. Como é que você vai usar? A palavra donde e adonde, acentuadas, são interrogativas. Sempre que vir essa distinção, você já sabe que é interrogativa, porque as interrogações, elas são acentuadas. Então, são usadas para perguntas diretas ou indiretas. Por sua vez, o adonde e o adonde sem acento pode cumprir a função de advérbio ou de preposição na linguagem coloquial. Como eu vou usar o donde com acento? É usado para perguntas diretas e indiretas. Donde está Ana? Não sei donde está o livro. Como eu vou usar o adonde com acento? Também interrogativo e vai indicar direção. Aqui é onde está, não sei onde está. E aqui a direção. Portanto, é usado em frases interrogativas junto com verbos que vão indicar movimento, como ir, levar. Por exemplo, aonde vas? Aonde você vai? Então, a pessoa está indo. Onde você está indo? Não sei aonde me estava levando. Eu não sei onde ele estava me levando.
Então, a frase já está indicando que é uma movimentação, que a pessoa estava indo de um ponto A para o ponto B. Diferente do donde, que é localização. Onde está tal coisa? E aonde vamos é diferente. É indicando direção. E agora, sem o acento. O adonde, assim como o donde com acento, ele é um advérbio e vai cumprir a mesma função do interrogativo. Só que ele é usado para indicar a localização. E é usado para direção. Donde é usado para localização e o adonde para direção. La ciudad donde estoy é muito pacífica. Vamos a donde tu queiras. Olha a diferença. Aqui, o donde, ele é usado para indicar algo fixo. Local, localização fixa. A cidade onde estou é muito pacífica. Eu estou nela fixa. Na outra frase, vamos aonde tu queiras, já vai indicar movimentação. Vamos onde você quiser, aonde você quiser. É direção, movimentação. E para finalizar, o adonde separado. É a forma separada, portanto, também é usado como advérbio. Apenas com verbos que indicam movimento. Duas formas estão corretas e não tem diferença de uso. Eu posso usar tanto o adonde junto, como o adonde separado, para indicar movimento, ok? Só um minutinho, deixa só a professora hidratar, porque senão eu vou tossir. Pronto. Olha só. Voy aonde esté mi felicidade. Vou onde estiver minha felicidade. Então, vou em direção à minha felicidade. Voy aonde estiver minha... Aonde também, aqui acabou ficando em português, é mi felicidade. Este mi felicidade. Só repetiria aqui. São coisinhas que às vezes o corretor faz. Vamos prestar atenção. Quando usamos a maneira coloquial, ou seja, a maneira do dia a dia, donde a donde tem o sentido de junto a ou a casa de, assumindo uma função de preposição ou locução preposicional. Por exemplo, fui donde Maria. Quando eu falar esse donde, quando eu falar não, a maioria dos países usam esse donde como se fosse uma gíria, digamos assim, a forma coloquial, é a forma do dia a dia de falar com qualquer pessoa. Então, esse donde está indicando a casa de Maria. Fui à casa de Maria. Fui donde Maria, onde Maria estava, na casa dela. Me gusta estar adonde Ivan. Gosto de estar, ficar na casa junto ao Ivan. Eu gosto de estar na casa de Ivan. Ou eu gosto de ficar junto ao Ivan. Aqui ele teria essas duas funções. Me gusta estar adonde Ivan. Poderia ser a casa do Ivan ou onde ele estiver, junto dele. Certo? São questões, galera, que às vezes a gente diz assim, nossa, professora, mas agora deu um nó na minha cabeça, não entendi nada desses usos. É porque a gente, na verdade, na língua portuguesa, é sempre importante a gente fazer esse paralelo, né? Na língua portuguesa a gente raramente usa o aonde, mas o correto para movimento, eu vou aonde você vai, seria o aonde, a gente acaba dizendo vou onde você vai, que seria o local fixo, entendeu? Mas não se preocupe que o importante é você compreender o uso através do contexto. Então, num texto, através do que está se falando, você vai entender os seus usos e as suas funções, certo? Vamos seguir para os sinais de pontuação. Então, vamos lá. Nós temos o nome de vários sinais de pontuação. Então, o ponto se diz ponto, vírgula se chama coma, ponto e vírgula
se fala ponto e coma, 2 pontos, 2 pontos, reticências, pontos supressivos, interrogação, signos de interrogação, exclamação, signos de exclamação, aspas, comillas, aí temos comillas dobles, que são duplas, ou simples, que é quando é uma só. Parênteses, os parênteses, corchetes, corchetes, hífen não, esse aqui é o travessão, que fica ali no início da fala, quando tem um texto de fala de pessoas, tem o travessão, aí vai iniciar uma fala, né? Então, é rádia. E o hífen seria guion. Quando nós usamos o ponto? Igual na língua portuguesa, gente, é uma pausa no final de um enunciado, um parágrafo ou um texto. Quando ele vem empregado para separar enunciados em um mesmo parágrafo, é chamado de ponto e seguido, que a gente chama de ponto seguido na língua portuguesa, em espanhol é ponto y seguido. Se ele é empregado no final de um parágrafo para iniciar outro, é denominado ponto y ou aparte, que é o ponto final. Se é usado ao final de um texto, com a divisão importante, aí sim é chamado de ponto final. Então, nós temos ponto seguido, é no final de um parágrafo, mas vai iniciar outro parágrafo que tem a ver com ele, ele chama outro nome, que é ponto e aparte, mas a gente acaba juntando os dois em um só na língua portuguesa como ponto final. Coma é a nossa vírgula, ela é usada nos seguintes casos: em orações adjetivas e explicativas, ou em qualquer explicação ou esclarecimento inserindo em uma oração. Tiago, que é hermano de Adriana, olha, coma, acaba de ligar. Em orações de caráter acessório, ou seja, que não tem vínculo sintático com os elementos enunciados. La tarta de Maria, que delícia! Oh, a torta de Maria, nossa, que delícia! Para separar ou isolar elementos da oração dentro de um mesmo enunciado, me comprei 2 camisetas, 3 pantalones, um vestido e uns shorts. Os usos são iguais da língua portuguesa, gente. Só estou mostrando para vocês relembrarem. Para isolar o vocativo, Juana, prende a luz. As interjeições, bah, que difícil está a situação. E o ponto e coma, também, a regra, galera, é igual, tá? A regra é igual da língua portuguesa. É um sinal de pontuação que vai indicar uma pausa maior que a vírgula e menor que um ponto final. É usado para, primeiro, 2 situações. Separar elementos de uma enumeração, que inclui expressões separadas por vírgula. Estaban presentes en el evento la profesora del Instituto María González, el presidente de la asociación Pedro Maldonado e el coordenador Marcelo Balenciaga. Ou para separar as orações independentes, mas que quem escreve considera que tem um vínculo sólido. Por exemplo, todos a casa. Já não há mais que ver aqui. Vão todos para suas casas. Já não tem mais o que vocês verem por aqui. Las comillas. Principal função das aspas é indicar o quê? A reprodução das palavras que não são nossas, ou seja, de obras literárias ou diálogos. Que dia tão lindo, pensava Camila mientras caminhava. Também pode ser usada para indicar que as palavras estão sendo usadas de maneira irônica ou que tem sentido impróprio ou vulgar. Los negocios de Camila le van muy bien. Certo? Interrogativo. E aí eu vou explicar para vocês por que é obrigatório usar os sinais de cabeça para baixo no início de uma frase ou de uma pergunta, né? De uma exclamação de uma pergunta. Quantas vezes você
estava lendo um texto e só lá nas três últimas palavras que percebeu que era uma pergunta ou era uma exclamação. Aí você volta e lê o texto com a entonação de exclamação ou de interrogação, ou só dá essa entonação lá nas últimas palavrinhas. Quantas vezes isso aconteceu? Sempre acontece. Mas em língua espanhola isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer, meus amores? Porque no início, quando é para você mudar a tonalidade, ele já vem te indicando com o sinal de pontuação, de interrogação e exclamação de cabeça para baixo. Então ele já vai te indicar logo no início que você tem que mudar a sua tonalidade ou para exclamação ou para interrogação. Eu acredito que fica muito mais fácil, não tem erro de você na sua fala e na sua pronúncia, na hora de ler um texto. Então vamos seguir. Então em espanhol, vamos voltar lá para o nosso slide, é obrigatório usar os sinais de abertura exatamente onde começa a pergunta ou a exclamação, mesmo que no interior da frase. Por exemplo, se não te gusta, ¿por qué estás con él? Olha aqui, ó. Aqui que eu deveria mudar a tonalidade. Então ele já vem aqui com ela de cabeça para baixo para dizer. Ou no início da frase, que felicidade, certo? Então, eu acredito que fica muito mais fácil quando vem indicando ali as suas colocações, as suas interrogações e exclamações de cabeça para baixo. Eu tenho certeza que todos vocês já tinham se perguntado, mas por quê? Por que se usa assim? Por que eu tenho que fazer de cabeça para baixo? Ah, você diz aí, nossa, mas a minha interrogação fica tão bonitinha quanto está normal, mas de cabeça para baixo fica feia? Vou te dar uma dica. Sabe como é que você faz para ela ficar bonitinha? Pega o caderno, vira de cabeça para baixo, faz a interrogação e desvira. Ela vai ficar perfeitinha e bonitinha como você gostaria que ficasse. Certo? Gostou da dica? Então agora vamos para o momento mais delicioso da nossa aula, que é a volta dos que não foram. Hoje nós vamos para o Chile. O Chile, que também não está tão lejos de nós outros, ele é um país assim cheio de comidas deliciosas. Temos a cazuela. O que é a cazuela? A cazuela é esse prato típico tradicional, que é um tipo de ensopado com temperos como coentro, alho, sal e carne de frango ou de boi, batata, abóbora e milho. É um prato que se cozinha bem lenta e calmamente, para ele ir soltando aos poucos o sabor. Ele é ideal para o inverno e ao comê-lo passa uma sensação de conforto e de casa. Sabe aquela comida de mãe que passa aquele aconchego, aquele parece que é um abraço? Então a cazuela é esse tipo de comida. Então eles fazem ali no fogo bem baixinho para ir cozinhando com muita calma, para soltar o sabor de todos os elementos que compõem esse prato. Como em vários outros países, né, e não poderia ser diferente, no Chile também temos a empanada, que são o quê? Assim como nos outros países, como a Argentina, é um prato muito popular. É conhecido como empanada de pino. O que é pino para eles? É a nossa carne moída, que vai misturar junto à carne pedaços de ovo, cebola, azeitonas e uva passa para dar aquele saborzinho agridoce ao recheio. E uma massa assada no forno em meia lua. A forma de eles dobrarem que é diferente, eles dobram quase como se fosse um envelope. Não, mas não é só essa, outros sabores também são populares nas lanchonetes e padarias, sendo um prato mais emblemático do Chile, bem mais conhecido. O curanto, o que é o curanto? Olha só isso aí, gente. O curanto é uma das comidas mais típicas, mais curiosas, por conta da sua forma de preparo. Para fazer o curanto, eles vão cavar um buraco no chão, vão colocar pedras quentes previamente aquecidas ao redor dele. Vai colocar várias carnes, como frango, porco, fruto do mar, marisco e até mesmo peixe e alguns legumes.
e vão colocar vários ingredientes feitos de camadas separadas por folhas de nauca, que é um tipo de folha típica de lá, que vão ajudar a reter o calor e intensificar o sabor do prato. Olha aqui as folhas de nauca e várias batatas, eles têm maçã aqui, tem ali linguiça, tem vários tipos de carne, tudo ali dentro. Então, por baixo dentro desse buraco vai as pedras aquecidas, essa folha e a comida por cima, e eles vão deixar ali coarando, assando, cozinhando bem lentamente também. E vocês sabiam que o vinho chileno ele é muito conhecido? O vinho chileno é a bebida mais típica e as principais iguarias do Chile. Eles são apreciados como um tipo de uva diferente que é produzido em diversas regiões do país. Então, ele é próprio de lá, ele tem um sabor totalmente diferente. E, além disso, outra bebida tradicional é o pisco-sur, que tem como base o pisco, que é um destilado de uva, misturado com suco de limão, açúcar, clara de ovos e, muitas vezes, o amargo da angostura, que é um composto que adiciona sabor amargo à sua mistura. Então, eles têm esse vinho e têm essas formas de utilizar a uva também nessa bebida destilada, extremamente amarga, mas que eles gostam bastante, eles acham muito saboroso e eles dizem que abre o apetite também antes de fazer suas refeições principais, como o almoço e a janta. E é isso, meus amores, cheguei ao final de mais uma aula. Nós nos vemos nas próximas aulas com a professora Suzana também. Um grande beijo e hasta a próxima classe.